Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos, Senhor, a graça do vosso Santo Espírito sobre cada um de nós, que venha nos auxiliar para meditarmos a vossa palavra, compreender os mistérios da nossa salvação e cada vez mais nos conduzir assim no caminho de nossa conversão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, estamos aí hoje, na quinta-feira da primeira semana do Advento, meditaremos o capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, versículos 21 e depois de 24 a 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas os que põem em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos aí meditando esse capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, versículos de 21 a 20, depois de 24 a 27. Nós vemos Jesus nos exortando no final do Sermão da Montanha, que vem do capítulo 5 ao capítulo 7, que são esses capítulos que são denominados assim como um bloco do Sermão da Montanha, a exortar-nos justamente daquilo que precisa colocar em prática. Nós muitas vezes procuramos e às vezes fazemos essa distinção sem perceber inconscientemente na nossa vida de aquilo que conhecemos e aquilo que praticamos na nossa vida de fé. Não pode haver um hiato nessas palavras. É necessário haver uma união, onde a vida, aquilo que conheço na vida doutrinal, nos ensinamentos de Jesus, ela precisa, de fato, ser acolhida na minha vida e realmente traduzida em atos concretos e realize a graça de Deus na minha caminhada. Por isso, o chamado que o Senhor nos faz a participar é justamente perceber a prudência e a imprudência da nossa vida. Se realmente queremos viver uma vida onde tenhamos a capacidade de realmente resistir às intempéries que a vida, muitas vezes, nós vamos passar e fazer com que isso construa-nos, nos faça amadurecer, o alicerce da nossa vida precisa estar pautado e assim balizado na rocha que é Cristo. E é por isso que a virtude da prudência, uma das grandes virtudes cardeais, nos faz ter o cuidado de saber olhar e agir, de perceber as circunstâncias e como nós iremos proceder na nossa caminhada. É uma experiência que todos nós precisamos estar atentos, porque quando nós percebemos o que está em jogo, isso faz com que realmente nós tenhamos o cuidado, se realmente temos temor a Deus. Porque não adianta dizer, como Jesus diz, Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. É justamente isso, não pode ser da boca para fora a nossa vida. A nossa vida ela precisa ter o testemunho, se fazer essa união justamente plena com o Senhor, onde transforma-nos cada vez mais. E o Senhor nos chama justamente a perceber, quando nós alicerçamos a nossa vida, quando nós realmente aprendemos a aderir os seus ensinamentos e transformá-los na nossa vida num processo de conversão, alicerçamos a nossa vida sobre Cristo, que é a rocha. Mas quando nós achamos que nós podemos fazer o que bem entendemos e construir naquilo que nós achamos que é o melhor para nós, o risco que temos é que nas tempestades da vida, tudo que vier a acontecer não nos construa, mas nos destrua, nos fragmente e cada vez mais venha fazer com que esse edifício espiritual venha a ruir e vir abaixo, se diluir diante das circunstâncias. Por isso o Senhor nos chama a participar
e quer que nós venhamos a realizar cada vez mais em nossa vida a oportunidade de crescer com Ele. Nós somos chamados a experimentar esta graça, mas se queremos de fato vivê-la, nós precisamos deixar a graça do Senhor conduzir cada vez mais os nossos passos. É isso que o Senhor nos ensina. A graça e os seus ensinamentos são realidades possíveis desde que estejamos dispostos a renunciar e a decidir a viver de fato aquilo que o Senhor pede a cada um de nós. Por isso, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de mergulharmos cada vez mais nesta experiência do seu amor e realizá-la cada vez mais. Que o Senhor nos ajude para que sejamos capazes de acolher o que nos ensina, a realizá-lo cada vez mais em nossa vida e permanecermos cada vez mais na obra do seu reino que corresponde ao seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe, proteja e guarde todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos vocês, tenham todos um bom dia.